Boa tarde, sexta-feira, 3 de outubro. Depois de vários adiamentos, a Prefeitura finalmente assinou na tarde de hoje o PAC Pavimentação. A expectativa é de que o empréstimo acabe com a maior parte das ruas de terra da cidade. A população sofre há quase 30 anos à espera de asfalto. E ainda, a Orquestra Municipal de Bauru comemora 10 anos com a apresentação de gala. E hoje é dia de se programar para o fim de semana com a agenda cultural. Bauru tem perto de 1.000 quadras de terra em 11 bairros diferentes. O prefeito pretende asfaltar pelo menos 700 delas com recursos do governo federal por meio do PAC Pavimentação. A população já não aguenta mais esperar. A esperança de ver a rua de terra asfaltada já dura 27 anos. Jair mora no Parque Jaraguá, zona oeste de Bauru. Foi um dos primeiros moradores da quadra, que era para ter sido asfaltada já nos anos 80. Entra prefeito, sai prefeito e a poeira continua dentro de casa. Quando está seco é pó. Areia, quando está ventando quem um dia de hoje, e quando chove é barro. Os vizinhos das ruas próximas também enfrentam as mesmas dificuldades. Na casa da Laís, ela, as crianças e a avó, que tem 74 anos, sofrem com a rua de terra. As crianças, sentem essa poeira, fica muito doente. Minha avó também tem falta de ar, tem os problemas dela de saúde. E a falta de asfalto é difícil, né? Chove, entra água todo dia para dentro de casa, aqui fica um mar d'água aqui. A gente não aguenta. Bauru tem pelo menos 700 quadras de terra espalhadas por 12 bairros. A prefeitura pretende asfaltar essas ruas com recursos do governo federal, por meio do PAC Pavimentação. O valor esperado é de 39 milhões de reais. No Parque Santa Cândida, também na Zona Oeste, esgoto e mau cheiro deixam um cenário ainda pior. Pelo menos 40 das quase 60 quadras do bairro não têm asfalto. A Rua do Joaquim recebeu uma camada de pedra. Não resolve o problema. Eu sou sempre prejudicada, porque você não tem como vender nada, eu não tenho como trabalhar com pão, eu não posso pôr uma mortandela vender, eu não posso pôr nada, porque não tem condições de manter nada ali. Onde falta asfalto, sobra reclamação. Ainda mais para quem há 2 décadas convive com a promessa de que vai ver o asfalto chegar na porta de casa. Quando chove, a água vem tudo para o meio. E quando vem para o meio, abre uma valeta de cima e embaixo. Então nós não podemos nem tirar nossos carros dentro da garagem. E aqui a maioria das crianças aqui passa mal por causa dessa poeira. E agora à tarde, a Prefeitura finalmente assinou o contrato com a Caixa Econômica Federal para a liberação das verbas do PAC Pavimentação. Antes da assinatura, o prefeito Rodrigo Agostinho conversou com o repórter Guilherme Tavares. A gente está esperando algo em torno de até 38, 39 milhões de reais. É um dinheiro que vem a título de financiamento, a Prefeitura vai pagar em 20 anos, o juro é subsidiado e vai garantir aí uma infraestrutura para 3 grandes regiões da cidade. São mais de 700 quadras, então a cidade ganha um grande presente nessa data. Em contrapartida, o município também vai ter que urbanizar esses bairros, né? Essa assinatura do PAC é para asfaltar 723 quadras. No seu plano de campanha eram 1.200. Como é que a prefeitura vai fazer o restante? A prefeitura vai fazer com recurso próprio e com recursos de convênios, principalmente emendas parlamentares. A prefeitura tem conseguido, aí, num amplo esforço, conseguir aí algo em torno de 150 a 200 quadras a mais por ano, onde a gente vai pretender aí conseguir cumprir com a meta. E para quem mora em ruas de terra, quando chove, a situação piora ainda mais. Nas últimas semanas choveu muito, mas a previsão é de que nos próximos dias a chuva dê uma trégua aqui no interior do estado. Veja os detalhes da previsão no mapa. O tempo deve permanecer estável no interior do estado de São Paulo por causa da atuação de uma massa de ar frio e seco. Há uma pequena possibilidade de chuva apenas para o litoral do estado. Em Bauru não há previsão de chuvas para os próximos dias, mas o clima se mantém fresco sob influência também dos ventos, que devem permanecer fortes no fim de semana. A umidade do ar é de 50%. Agora os ventos sopram a 21 km por hora. Hoje a mínima ficou em 13 e a máxima não passou dos 25 graus. Amanhã a temperatura fica bem próxima disso. A previsão é de que varie entre 12 e 24 graus.
A gente fala agora do campus da Unesp aqui em Bauru. O calendário de reposição das aulas na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação foi divulgado hoje. Na FAC, as aulas que não foram concluídas no primeiro semestre vão até o dia 18 de novembro. A reposição do segundo semestre deste ano vai começar no dia 5 de janeiro e vai até o dia 12 de maio. Já na Faculdade de Ciências, encerra o semestre um pouco mais tarde, no dia 20 de dezembro. As atividades serão retomadas a partir de 12 de janeiro e o segundo semestre de 2014 segue até o dia 6 de abril. Portanto, quem iria se formar neste ano só conseguirá concluir a graduação no meio do ano que vem. A mudança no calendário foi provocada pela greve, que durou cerca de 4 meses. O presidente da República ele é o chefe do Poder Executivo Federal. Ele tem a função de administrar a coisa pública no âmbito federal, de fazer a execução do orçamento público federal, além de ter a função de ser o chefe das Forças Armadas, o comandante em chefe das Forças Armadas, de ser o representante do Estado brasileiro nas relações internacionais e de também ter funções específicas na produção e na elaboração de leis federais, como proposição de leis e também relacionados ao veto e à sanção de leis provenientes do Poder Legislativo Federal. O presidente da República ele tem limitações em relação aos demais poderes, ao Judiciário e ao Legislativo. Em relação ao Judiciário, na obrigação de cumprir as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, e em relação ao Poder Legislativo, especificamente de respeitar a legislação federal como um todo, em especial a legislação relacionada ao orçamento. Depois do intervalo, a gente fala de um dos patrimônios da cultura bauruense. Orquestra Municipal comemora 10 anos, com um legado de música e músicos de alto nível. É daqui a pouco. A Orquestra Municipal de Bauru comemorou 10 anos nesta semana. Uma década de ensaios, concertos e de formação de jovens talentos. Nós acompanhamos a apresentação especial de aniversário. Em poucos minutos, o palco é tomado por cadeiras e estantes. O espetáculo desta noite no Teatro Municipal não será encenado por atores, mas sim executado por flautas, trompetes, violinos e clarinetes. A Orquestra Municipal de Bauru comemora 10 anos de ensaios, concertos e de formação de jovens talentos. Uma das mais novas no grupo é a Daiane, de 12 anos. Eu tô um pouco nervosa, mas eu acho que vai ser uma experiência bem legal. O que você acha de ser uma das mais jovens e estar tocando, fazendo uma apresentação dessa? É, bem legal, porque fica assim, entre os mais velhos, né? Você acha que é uma responsabilidade? Acho. Mas acho que não sei se o Marluca está fazendo. Paulo é o regente desde a fundação da orquestra. O projeto é musicalizar, trazer a música erudita, o contato da música erudita para os jovens. Então, a música, na verdade, ela é uma peça importante na formação intelectual do ser humano. É mais difícil treinar gente jovem assim do que um pessoal mais velho? Não, eu acho que é mais fácil trabalhar com esses jovens do que com o pessoal mais velho. A disciplina é um dos caminhos para uma boa execução. Por isso, a rigidez para conduzir 70 jovens, que tocam 15 instrumentos. Cordas, sopros, metais, percussão. Na ponta da batuta, a responsabilidade de carregar o nome de uma cidade inteira. Você pega jovens aqui de 15, 16 anos que já executaram sinfonias de Beethoven, por exemplo. Isso, na formação dele, não importa se ele vai ser músico, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado ou qualquer outra profissão que ele tiver. Essa bagagem que ele vai trazer para a vida dele como músico é uma experiência fantástica. Orquestra que exporta talentos. Vários jovens já saíram daqui para outras cidades. Um incentivo para o futuro profissional. Matheus presta 4 vestibulares de música neste fim de ano. Na Unicamp, já passou nas provas práticas e está pronto para a segunda fase. Eu sempre pensei no que prestar, o que eu queria fazer da minha vida. E eu vi que a música era realmente aquilo que eu gostava de fazer, então eu decidi prestar
com o objetivo da música mesmo. Caso eu não passe, eu acho que eu esperarei e vou prestar no próximo ano música de novo. Vai insistir então? Vou. O ensaio termina e por volta das 9 da noite, a plateia enche a casa. Na primeira fila, a família da jovem violinista. Expectativa do pai, que também é músico e foi o maior incentivador. A vocação e o nervosismo vêm de família. Ela tá um pouco nervosa, e o pai? Nossa, o pai tá muito mais. Muito mais. Além do orgulho, também muito orgulhoso, muito feliz, né? Mas muito nervoso também. As primeiras notas logo espantam qualquer ansiedade. Nas mãos desses jovens estão obras de alguns dos maiores compositores clássicos. A Rose não se cabe de orgulho. Ela incentivou a filha a aprender um instrumento e hoje vê o quanto ela mudou. Ela mudou assim o comportamento dela. Ela ouve mais músicas clássicas e sempre procura assim ver. Ela entra na internet, pesquisa muita partitura, sempre avançando. Como é que é para a mãe ver a filha tocando para uma casa cheia? Ah, um orgulho, né? Música erudita que há 10 anos desperta nesses jovens o gosto pela arte. Que por muito tempo a orquestra continue representando a cidade e formando os jovens talentos. Em relação à sua vestimenta ou à sua manifestação pelo seu candidato, ela deve ser feita de modo silencioso, de modo a não atrapalhar o andamento das eleições. Lembrando que a confecção de camisetas, bottoms, chapéus, tudo que for destinado ao eleitor proveniente do candidato, ele é proibido por lei. Então, a pessoa não pode estar trajando algum benefício recebido de candidato, porque pode configurar compra de voto. A gente vai para um rápido intervalo e volta com a agenda cultural. Um candidato que só diz a verdade, uma esposa que desaparece sem deixar vestígios, uma banda que investe no folk e no country e um festival que valoriza o teatro independente. É o que você confere daqui a pouco aqui no Unesp Notícias. O intervalo é bem rápido, voltamos já. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quem já estiver na fila até às 5 horas da tarde poderá votar. Chegando ao local, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, como o RG, a carteira de trabalho ou a carteira de habilitação. Por isso, fica o alerta. Não é possível votar apenas com o título de eleitor. Certidões de casamento e de nascimento também não serão aceitas. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E não é porque o fim de semana é de eleição que você vai passar os próximos dias em casa. Por isso a gente aproveita a sexta-feira para falar da agenda cultural. Boa tarde, Will. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, nossos eleitores bauruenses, né? Chegou o grande dia como diz a imprensa sempre, né? A festa da democracia. Bom, Larissa, até que para um fim de semana, viu, tem bastante coisa programada até para esse fim de semana aqui em Bauru. Vai ter show musical no Jardim Botânico no domingo de manhã, também tem festival de teatro rolando aqui na cidade, tem banda conhecida passando por aqui também e, claro, né, tem estreia de cinema também aqui na cidade. Quer dizer, as pessoas vão ter que se programar para votar e curtir um pouco do fim de semana. Sim, dá para fazer as duas coisas, né? Bom, Larissa, falando agora das estreias de cinema, uma delas, inclusive, aproveita esse período democrático que a gente está vivendo para fazer piada. É a comédia brasileira O Candidato Honesto, que traz mais uma vez o Leandro Hassum, o comediante Leandro Hassum, para as telas do cinema. Eu assumo, acho que até pela sua cara você também acho que não é muito fã do Leandro Hassum também. Ele tá ficando uma figura muito batida, né? Repetitiva, é duro se reinventar, né? Sim, é um dos motivos, acho que pelo qual eu não gosto do Leandro Hassum, porque
acho que um pouco por causa desse monopólio dele com o cinema, sabe? Parece que toda comédia brasileira tem que ter o Leandro Hassum no elenco, né? E no caso ainda desse filme do Candidato Honesto, se a primeira impressão é mesmo a impressão que fica, a primeira impressão do trailer já não foi das melhores, viu? Então, até porque a gente separou aqui algumas imagens do filme, o filme ele conta a história de um deputado corrupto e mau caráter que está concorrendo à presidência do Brasil. E aí, justamente quando ele passa a liderar as pesquisas, a avó dele faz uma simpatia para ele parar de mentir, e aí, por milagre, ele realmente para de mentir. Só que assim, além de não ser, na minha opinião, além de ser aquele filme que apela para esse clichê do político desonesto, que, na minha opinião, já é algo que só aumenta ainda mais o descrédito que a gente tem na política brasileira, para mim ainda é uma história extremamente sem criatividade. Eu mesmo já vi esse filme antes e muito melhor é o filme O Mentiroso, do Jim Carrey. É verdade, né? Quando você falava, é muito baseado nesse roteiro, Exato, né? Ali eles só trocaram um advogado mentiroso, que o Jim Carrey faz, pelo candidato à presidência do Hassum. Eu vi o trailer no cinema, eu não achei a menor graça, mas todo mundo que estava comigo na sala riu muito na hora. Então, às vezes, né, se você gosta do Leandro Hassum, de qualquer forma, então, fica o registro. O Candidato Honesto estreou aqui em Bauru em todos os cinemas da cidade e a classificação indicativa é 12 anos. E aí, Larissa, a outra estreia que eu trouxe aqui pra gente hoje na Agenda Cultural, essa sim vale a pena conferir nesse fim de semana, que parece ser um filmão, que é o filme Garota Exemplar. Ele é dirigido pelo diretor David Fincher, que pelo menos eu considero o cineasta da atualidade, que ele tem a carreira mais sólida e que ele acerta em tudo que ele põe a mão. Acho que assim, para quem não tá ali ligando muito o nome à pessoa, o David Fincher é o responsável pelos filmes A Rede Social, que contou a história do Facebook, Clube da Luta... Ótimos filmes. Ótimos filmes, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, também criou o seriado House of Cards, que muita gente adora. Então, assim, só por isso já dá para saber que é cinema que respeita a inteligência do público mesmo, viu? Agora, em Garota Exemplar, o David Fincher conta a história de uma mulher que desaparece no dia do aniversário de casamento e, por isso, o marido fica em apuros. Ele se transforma no principal suspeito pelo sumiço dela e, então, precisa provar que não tem nada a ver com esse desaparecimento. Olha só um trecho do trailer. The chill that autumn brings may be 100 different things within the measure of a day. You can't go on like this. Well, it's not good enough for you? It's not even close. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Stay back, everybody stay back. I did not kill my wife. I am not a murderer. Viu só? Eu não consegui assistir ao filme ontem para falar mais sobre ele aqui no Nesp Notícias, mas é o meu principal compromisso para esse fim de semana agora. Pelo menos a crítica está falando muito bem do filme, viu? O suspense Garota Exemplar está em cartaz aqui em Bauru, no Alameda e no Shopping Nações, em cópias dubladas e também legendadas. A classificação indicativa é 14 anos. Já na música, Bauru recebe hoje à noite um grupo que foi um dos principais adversários da banda Move Over no programa Superstar. É a banda Suricato, que toca logo mais no Jack. Pois é, Larissa, eles ficaram em 4º lugar no programa, né? A Move Over terminou a competição em 5º. Confesso que eu torci bastante para eles. Pois é, então para quem acompanhou o Suricato pela TV, agora é a chance de ouvir de pertinho esse som que eles fazem, que tem ali raízes bem fincadas na música folk e também no country. Vale a pena, né? Bem original o som. Bem original. Depois de ficarem conhecidos no país inteiro, agora o Suricato está em turnê pelo Brasil para capitalizar em cima dessa visibilidade. É a turnê Pra Sempre Primavera que desembarca aqui hoje à noite em Bauru. Então confere só. Eu vivia em paz, sobrevivendo aos ataques de desejo dela, daquela que jogou búzios, leu nas cartas do profeta e diz: a lua que me muda e a casa que funciona pra minha pele ou pra um cabelo mais macio. E eu
sei que nada sei, eu não alimentei, nem sei bem de onde ela surgiu. Dizer melhor eu me mudar, ou procurar a labuda, ou Iemanjá. Conheço bem esse olhar, não dá pra não pensar em mar com mar. Bom, a balada com o show do Suricato começa logo mais às 11 da noite no Jack Music Pub. O endereço é a Avenida Duque de Caxias, número 856, no centro. Os ingressos ainda estão à venda lá no próprio Jack mesmo ou na loja Music Sound no Bauru Shopping. Os preços variam de R$ 25 a R$ 70. Além de música e cinema, o fim de semana em Bauru também traz opção nas artes cênicas. Começa amanhã e vai até a semana que vem a 4ª edição do Festimbal, o Festival de Teatro Independente de Bauru. 2 espetáculos estão programados para este primeiro fim de semana, né, Will? Isso mesmo, Larissa. O festival ele é organizado pela Casa de Cultura Celina Neves, ou seja, tem por trás ali o nome do Thiago Neves e do Paulo Neves, que além de movimentarem a cultura daqui da cidade, também são os herdeiros da diretora que dá nome ao Teatro Municipal daqui de Bauru, né? Então, como você falou, o festival ele começa amanhã à noite e ele segue até domingo da semana que vem, dia 12 de outubro, viu? Na noite de amanhã, o espetáculo que abre o Festimbal é a Noite de Cabaré, que vem com uma proposta de artes integradas. Vai ter música, dança, circo, pirofagia, tudo isso ao ar livre e de graça a partir das 9 da noite. Já no domingo à tarde, a partir das 6 horas, é a peça Seu Flor, Eu Volto, que entra em cartaz. O espetáculo tem 40 minutos de duração, também vai ser encenado a céu aberto e é uma parceria entre atores daqui de Bauru e de um grupo de Curitiba, liderado pela Thalita Neves, filha do Paulo Neves. O espetáculo também é de graça no domingo. O palco de todas as peças é a Casa de Cultura Celina Neves, que fica na rua Gerson França, número 666. Na semana que vem, o Festimbal segue com uma mostra competitiva de cenas curtas e também com mais espetáculos teatrais. Então, para saber mais informações, é só acessar o site na internet. O endereço é www.cursospauloneves.com.br. Tá certo, Will. Te espero na semana que vem com mais dicas e uma eleição tranquila para você. Boa votação. Obrigado, Larissa. Estarei de volta com certeza na semana que vem. Um bom fim de semana para você, boa eleição e para você de casa também. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. A gente fica com mais um pouco do som da banda Suricato. Um bom fim de semana para você. Tchau. Tchau. O céu é fim de tarde, mas é o mesmo do amanhecer. Entendo ser feliz como um espaço entre sofrer. Paro e a vida não mede esforços pra me convencer de tudo que se viu, só o que importa é o que não se vê. De tudo que se viu, só o que importa é o que não se vê.